E o Zé Maria vem hoje aqui no Ponto de Vista para a gente conversar sobre um assunto muito importante e de um fato histórico que tem o protagonismo, como sempre, né, Zé Maria, do município de Quixeramobim, sempre protagonista na história do Brasil, seja por seus filhos ilustres, mas também de movimentos importantes da história política, que é o caso da Confederação do Equador, que nesse ano, especialmente esse movimento que começou na Câmara de Quixeramobim, completou 200 anos esta semana, inclusive. Dia 9. Zé Maria, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Como é que vão as coisas? Bom dia a todos os ouvintes do Sistema Maior de Comunicação. E é um prazer enorme voltar aos estúdios dessa grande emissora, sobretudo para falar de um evento que é importante para a história de Quixeramobim. A nossa Quixeramobim marcou em dois eventos, né, importantes na história do Brasil. O primeiro foi a Confederação do Equador, que nasceu aqui em 1824, exatamente no dia 9 de janeiro de 1824, onde a Câmara Municipal arriou a bandeira do Império e levantou a bandeira da República Federativa do Brasil. Os vereadores de Quixeramobim decretaram o fim do Império Português aqui no Brasil. Isso aconteceu na Praça Pública de Quixeramobim, ali no prédio da antiga Câmara, onde a comunidade se fez presente para assistir o arreamento da bandeira do Império e a subida, pela primeira vez, da bandeira independente da República Federativa do Brasil. É um movimento realmente que ficou conhecido depois como Confederação do Equador e tem tudo a ver porque nós estamos a linha do Equador, ela passa sobre o nosso hemisfério, né? Exatamente. E faz um sentido também o nome por conta disso, né, Zé Maria? Exatamente, porque a linha do Equador passa aqui no Brasil, principalmente nos estados do norte, né? E esse nome foi em homenagem, né, a essa linha imaginária que passa aqui no norte do Brasil, que levou o nome de Confederação do Equador. Esse movimento que tentou derrubar pela primeira vez o Império Português aqui no Brasil. Ô Zé Maria, e há 50 anos atrás houve uma comemoração, né? Exatamente há 50 anos atrás, né, das comemorações dos 150 anos da Confederação do Equador, houve uma grande comemoração. Eu me lembro que eu estava presente e todos os deputados ligados a Quixeramobim, né, nós tínhamos o deputado Leorne Belém, filho de Quixeramobim, Alfredo Machado e outros grandes líderes da região, vieram participar de uma sessão solene da Câmara. E eu me lembro muito bem que o grande palestrante foi o nosso ilustre conterrâneo, deputado federal na época, doutor Leorne Menescal Belém de Holanda. Então, isso foi muito importante. E nós lamentamos profundamente, né, que agora, por ocasião dos 200 anos, a Câmara silenciou. Pelo menos eu não ouvi falar em nenhuma situação solene em que fosse lembrado essa data tão importante para Quixeramobim, para o Ceará e para o Brasil, que foi a ocorrência dos 200 anos da Confederação do Equador, movimento esse que nasceu aqui na Câmara, na Praça da Matriz, aqui de Quixeramobim. Ô Zé Maria, você falou aí sobre essa comemoração dos 50 anos desse movimento, né, desse protagonismo da Câmara aqui do município de Quixeramobim. A gente chegou aos 200 anos e tem uma pessoa, assim, especialmente um vereador que passou pela Câmara, que infelizmente, inclusive, fez um ano que ele morreu, essa semana agora, esses dias. Teodomiro Fernandes Neto. Teodomiro era um dos que mais, desse período de vereança dele, lembrava desse período da Confederação do Equador e do protagonismo dessa Câmara, né? Isso é importante para Quixeramobim, porque mostra o espírito de rebeldia, né, sobretudo contra o atraso que imperava naquela época. E Quixeramobim marcou em duas páginas da história, né, a presença dele no cenário nacional. O primeiro foi na Confederação do Equador e o segundo foi com o surgimento da figura de Antônio Conselheiro, por ter nascido aqui em Quixeramobim e que fez uma verdadeira revolução lá na Bahia, né? Então, por conta de Antônio Conselheiro, né, que aconteceu aquele movimento no nascedouro da República em 1889, e Quixeramobim ganhou 3 importantes equipamentos para o desenvolvimento de Quixeramobim. Muita gente não sabe disso. Quais são os 3? Os Correios. Os Correios chegaram aqui no início da República, né? Segundo, foi a estrada de ferro.
chegou aqui em Xeramobim, no nascedor da República, depois de 1889. E o terceiro foi o Observatório Meteorológico, né, que foi inaugurado em 1896. Esses 3 equipamentos foram colocados aqui em Xeramobim por conta, né, que a cidade, o município surgiu no cenário nacional por conta da figura de Antônio Conselheiro. Então a República querendo mostrar força, né, querendo que não voltasse o Império, porque achavam que Antônio Conselheiro queria que o Império voltasse, ganhou esses 3 equipamentos que foram muito importantes. O Observatório Meteorológico foi o equipamento que primeiro mediu chuva no Brasil. Pra você ter uma ideia, São Paulo, que era e é o estado mais desenvolvido, só colocou aparelhos para medir chuva, velocidade do vento, duração do dia, insolação do dia, 4 anos depois, com a criação do Instituto Agronômico de Campinas. Então, esses 2 movimentos, principalmente o de Antônio Conselheiro, foi importante, porque Xeramobim ganhou esses 3 equipamentos. E hoje nós temos o radar meteorológico, que, modéstia à parte, só foi instalado aqui em Xeramobim porque eu era deputado, e fiz uma exposição de motivos ao governador na época, Cid, né, doutor Cid, dizendo para ele que o radar tinha que ser instalado em Xeramobim. Por quê? Porque o primeiro observatório meteorológico do Brasil foi implantado aqui no município de Xeramobim. Então nós já temos 124 anos que medimos chuva. Isso, ninguém tem uma série histórica de prestações pluviométricas no Brasil como Xeramobim tem. E por isso é que eu te falo, eu vejo esses institutos aí falarem, né, que o inverno é fraco, as chuvas estão diminuindo. Não é verdade. As chuvas estão aumentando. Se você pegar a série histórica desses 120 anos, depois que construíram o Banabuiú, o Oroz e o Castanhão, as chuvas têm aumentado. As chuvas aqui em Xeramobim, depois do Banabuiú, aumentou 20%. Por quê? Porque tem uma lei de Newton, a segunda lei de Newton, que diz matéria atrai matéria na razão inversa, na razão direta na razão inversa do quadrado da distância. Né? Então, se tem chuvas, se tem água acumulada, tem evaporação, tem formação de nuvens e tem automaticamente o aumento das precipitações. Isso tem 2 coisas que influenciam muito chuva. Vento. O vento é o cavalo da chuva. Eu posso lhe dizer que conheço praticamente o mundo todo. Né? Não existe deserto onde o vento sopra do mar, na beira do mar, não existe deserto que vá até a beira do mar, onde o vento sopra do mar para o continente. Você chega em Israel, o vento sopra do mar para o continente. Aí o deserto só começa em Jerusalém, 60 quilômetros depois da praia. Já se você vai para os Emirados Árabes, né, o deserto vai até a beira da praia. Por quê? Porque o vento sopra do continente, empurrando a umidade do mar para mais dentro do mar. Viu? Então, isso é muito importante. Quanto mais açude, mais nós diminuímos, mais espelho d'água e mais nós teremos chuva aqui no estado de Ceará. Por isso é que eu sou um defensor da construção de pequenos, médios e grandes açudes, porque o açude faz com que tenhamos aumento das chuvas e o aumento das águas subterrâneas. Isso é muito importante para a nossa região. Perfeitamente. Zé Maria, nós ainda vamos falar mais sobre o inverno, mas aproveitar inclusive o seu tempo, que você virasse um pouquinho mais o microfone aí, isso. Falando ainda sobre a Confederação do Equador, você acha que esse movimento, hoje, 200 anos depois, esse protagonismo todo, merecia um destaque maior? Claro que merecia, né? Nós precisamos fazer uma revolução, sobretudo agora, para dar um grande salto no desenvolvimento de Xeramobim. Aquilo que foi feito pela liberdade, né? Pela nossa liberdade há 200 anos atrás, nós temos que fazer movimentos para avançar o Xeramobim no caminho do desenvolvimento. É isso que nós temos que fazer agora. E a Câmara tem que ser protagonista, né? A Câmara tem que ser protagonista com ideias, né? Com inovações, né? Com pleitos que sejam importantes para o desenvolvimento do Xeramobim. É claro que nós não queremos guerra. A guerra que nós queremos é contra a pobreza, é contra a miséria. É para poder a gente fazer uma revolução para transformar o Xeramobim numa cidade, num município modelo, onde não tenham mais miseráveis, onde não tenham mais pobres, né? É isso que nós temos que fazer. Isso se faz com o quê? Se faz
o desenvolvimento se faz com cultura, com educação, aliada ao trabalho. É isso que nós temos que fazer, o aperfeiçoamento do trabalho. É claro que nós melhoramos muito. Eu que tenho 75 anos, né? Eu tenho um orgulho muito grande quando as pessoas... Qual é o orgulho que você tem de ter sido o primeiro aluno do colégio estadual a passar no vestibular? Isso em 1967. Nós saímos 10 aqui de Quixeramobim, terminamos o terceiro ano científico, fomos para Fortaleza, no primeiro vestibular, só quem passou fui eu. Depois, os outros passaram. Mas eu tenho esse orgulho muito grande de dizer que fui o primeiro aluno do colégio estadual a entrar numa universidade. E olha que naquela época nós não tínhamos nem a universidade estadual. Só tínhamos a Universidade Federal do Estado de Ceará. Não tínhamos a Universidade Estadual, não tínhamos faculdades particulares. E hoje temos faculdades espalhadas por todo o Quixeramobim. Zé Maria, hoje a Faculdade de Medicina da Universidade Estadual é no colégio onde você estudava. No colégio onde... Aliás, quando o colégio foi fundado, não tinha nem aquele prédio. Nós estudávamos no grupo escolar à noite, né? Só tínhamos à noite. Por quê? Porque não tínhamos prédio. De dia funcionava o grupo e à noite funcionava o colégio estadual. Para você ter uma ideia, como nós tínhamos pessoas e homens e mulheres abnegados, que naquela época não tínhamos professores, né? Mas os nossos homens cultos daqui, os dentistas, os juízes, os promotores, se transformaram em professores. O juiz era professor, o promotor era professor, certo? O dentista era professor. Dr. Gastão Falcão era um dentista, um homem de uma cultura espetacular, professor de história no colégio estadual. Isso tudo voluntariamente, para poder nós termos aqui o ginásio e depois termos o científico, porque antes só tínhamos o primário. Então isso foi um salto espetacular. Hoje Quixeramobim tem um aparato educacional muito grande, né? Escolas particulares de nível superior, faculdade de medicina. Agora, só tem uma coisa que é diferente. Naquela época, as dificuldades eram maiores, mas a vontade do jovem era muito maior do que a de hoje, porque a facilidade, às vezes, traz para o jovem algo muito perigoso, que é a acomodação. É verdade. Hoje a gente tem muita oportunidade e o menino é para cima e para baixo e não aproveita direito as coisas. Pois é, tem que aproveitar as crianças, né? Porque nós estamos na época da internet, mas a gente tem que saber usar a internet. A internet aumentou 20% o povo besta do mundo. Hoje nós temos mais gente besta no mundo por causa da internet. Sabe por quê? É verdade. Porque quem não tem o que fazer, quem não tem nada a fazer, quem não estuda, tem tempo para ficar falando besteira na internet. E aí há muitas pessoas que não têm o senso crítico, entram dentro dia e noite da internet e começam a aprender muita besteira. E começa a besteira.